Então, boa noite novamente a todos. Quem for ver esse vídeo depois também, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu espero que vocês estejam bem e seguros. Então, nosso GPIX de março, em homenagem ao Dia das Mulheres, nós vamos falar sobre como cuidar da saúde feminina com plantas medicinais. Então, nosso objetivo é responder essa pergunta. É um prazer enorme estar participando do GPIX. Eu faço parte do Gnosia. A ideia é a gente trazer pessoas de fora, mas esse mês acabou que nós decidimos que eu ia conversar sobre esse tema com vocês. Então, só para quem não me conhece, meu nome é Juliana, como vocês viram, eu sou farmacêutica, sou professora. Tem mais ou menos 12 anos que a minha vida cruzou com a vida da professora Raquel, e desde então eu trabalho com plantas medicinais, começando por essa plantinha aí que eu estou mostrando para vocês, que é a Candombrégio. Nesse tempo eu formei como farmacêutica, eu fiz mestrado, fiz doutorado, sempre nessa caminhada, né, de incentivar o uso racional de plantas medicinais fitoterápicos. Faço isso estudando essas plantas, fazendo várias parcerias, participando de projetos de extensão como esse, o GPIX, que tem o objetivo, então, de a gente sair dos muros da universidade e conversar com a sociedade sobre práticas integrativas e complementares em saúde, trazendo conhecimento científico que a gente constrói dentro da universidade e unindo isso com os saberes populares que as pessoas trazem para a gente, né? Como eu tenho muitas ideias, né, e a gente estava já sem braços, eu ainda resolvi criar uma empresa com a Paula, que também é do Gnosia, em que a gente quer ajudar profissionais que querem trabalhar com plantas medicinais fitoterápicos. Então, essa é a descrição que está lá no meu Instagram, que resume isso que eu disse aqui. Sigam o Gnosia, né? Se alguém que está aqui não segue, porque a gente está com 2.999 seguidores, então falta um seguidor para a gente ter 3.000. E sigam a minha empresa também, a Micânia, tá bom? Então, é basicamente isso, né? E aí, é por isso que hoje eu falo de plantas medicinais, porque eu sei que tem muita gente que tem essa demanda, muito paciente que precisa usar, e muito profissional de saúde que quer conversar sobre isso. E hoje, mais especificamente, a gente vai conversar sobre fitoterapia aplicada à saúde da mulher. Estou olhando o chat aqui. Bom, então, quando a gente fala desse tema, as pessoas associam muito a um termo que está muito popular, que é ginecologia natural. Então, se a gente joga no Google, olha só, aparecem muitos resultados, como vocês podem ver por aí. Certo? E aí, semana passada, né, eu já sabia que eu ia dar essa palestra, eu estava mexendo no Twitter, não sei se alguém daqui tem esse costume, as polêmicas da vida acontecem muito no Twitter. E aí eu me deparei com esse Twitter aqui. Eu escondi, né, a pessoa, porque eu não quero ser processado. Mas a pessoa falou assim, nossa, a primeira que vier com o papo de ginecologia natural para cima de mim e que mulher pode pôr ar na vagina, eu vou chegar de voadora. Então, assim, gente, as pessoas têm vários conceitos, né, sobre ginecologia natural. Conceitos corretos, conceitos errados. E aí eu quero saber de vocês quais os conceitos que vocês têm. Vamos interagir um pouquinho, porque pandemia, né, a gente está muito distante, então a gente tem que interagir um pouco mais. Se vocês pegarem a câmera de vocês e acessarem esse QR Code, vai cair para vocês um espaço para vocês escreverem uma pequena frase, um tweet, não sei se vocês estão acostumados, pode ser uma palavra sobre o que remete vocês na ginecologia natural, qual a opinião de vocês, alguma coisa que vem na cabeça de vocês. E aí eu vou colocar no chat aqui também o link, que talvez alguém ache mais fácil dessa forma. Mas o QR Code costuma funcionar também. E aí a gente não vai aparecer o nome de vocês, tá, gente? Então, se tiver vergonha aí, não precisa preocupar. A gente vai ver as coisas aparecendo aqui. Então, eu preciso que vocês participem. Vamos dar aí uns 3 minutinhos para vocês pensarem.
Parece que veio aqui, mas não está aparecendo. Ah, tá. Ah, a pessoa escreveu. Ah, tá. Vou mandar o link de novo, é que eu mandei só para a professora. Pronto. Aí, gente. Então, uma pessoa já colocou aqui, né? Uso de chás e banho de assento. Então, quando ela pensa em ginecologia natural, ela pensa em provavelmente tratar problemas tópicos, né, do sistema geniturinário, com banho de assento, que realmente a gente usa, e a utilização de chás. E alguém escreveu alguma coisa, eu nem sabia que dava para escrever nesse negócio, tô aprendendo agora. Uma terapêutica que pode ser valiosa para o problema ginecológico simples. Autoconhecimento e práticas integrativas e complementares. Então, ginecologia natural é um termo mais amplo do que a gente está falando aqui, né? A gente está falando de fitoterapia. Então, realmente, ginecologia natural ela vai envolver aí várias práticas. E pode ser valiosa, sim. Uso de compostos naturais para prevenção de infecções. Prática holística que busca desenvolver autonomia e autocuidado. Menopausa. Então, não sei se vocês viram, a gente fez uma live de aquecimento para o GPix e a gente pediu perguntas. E a maioria das pessoas perguntaram sobre o uso de plantas para TPM e para menopausa. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Uso de chás para facilitar a menstruação. Tem fundamento, sim, mas precisa equilibrar a visão tradicional com a visão científica. Correto, é o que a gente está tentando fazer aqui. Né? Na verdade, até a visão popular, né? Porque a gente tem a fitoterapia popular, que é a que a gente vê por aí, a fitoterapia tradicional, que ela está associada a um sistema tradicional indígena, medicina chinesa, e a gente tem o que a gente chama de fitoterapia teórico-científica ou ocidental, que é o que a gente costuma abordar dentro do Gnosia, que eu vou conversar um pouquinho para vocês. Alguém falou que é de fácil acesso. A fitoterapia tem essa característica, né, gente? Em teoria, ela é mais acessível aos pacientes, baixo custo. Tem uma questão muito importante que é, muitas mulheres, a gente está falando de mulheres, muitas mulheres querem usar. Então, ela já tem uma aceitação. Dar o sangue para a mãe terra. Então, tem toda uma... Eu não entendo muito disso, né? Mas tem toda uma questão do sagrado feminino, né? Depois, se alguém... se sobrar tempo no final, a gente pode falar sobre isso. Métodos benéficos que podem auxiliar a mulher em algumas situações. Então, assim, gente, tá meio enviesado, né? Porque as pessoas que estão aqui são pessoas que provavelmente se interessam por esse tema, certo? Mas várias coisas que vocês falaram é o que a gente vai conversar aqui também. Autocuidado, a pessoa comentou no chat, né? Autocuidado. Realmente. E a fitoterapia tem essa característica, né? De a gente falar de autocuidado. Então, vamos continuar conversando sobre isso. Deixa eu colocar aqui. Pô, eu não sei por que está aparecendo isso na minha tela. Só um minutinho, gente. Deixa eu descobrir o que é isso. Vocês estão vendo um risquinho na tela? Bom, parece que eu tinha desenhado isso, não faço ideia como. Mas tudo bem. Resolvido. Então, nós já conversamos sobre isso. Em relação ao tweet, né? Eu até fiquei com medo de colocar isso, é muito polêmico. Mas eu fui atrás disso depois, eu descobri que estava um maior bafafá no Twitter, porque uma pessoa postou um vídeo recomendando às mulheres a fazer uma espécie de OB com alho, né? E aí, gente, isso é muito perigoso, né? A gente falar, às vezes, coisas assim, e às vezes até gera preconceitos em relação a uma prática que pode ser super legal. Então, eu, Juliana, farmacêutica, eu realmente acho que isso não é muito legal, né? Pode causar uma alergia, uma dermatite, sem contar que o alho vai estar ali, né,
íntegro. Então, assim, não é legal. Agora, a ginecologia natural pode ser muito legal. E a fitoterapia dentro da ginecologia natural pode ser muito legal, com evidências. Então, a gente está falando muito da pandemia agora, né? De tem evidência de eficácia, não tem evidência de eficácia? Então, a gente vai ver que a gente tem evidência de eficácia para falar de ginecologia natural, né? E aí eu fico triste quando eu vejo umas coisas dessas, e aí é por isso que a gente está aqui hoje conversando sobre isso e esclarecendo tudo isso. E o que a gente sabe? A gente sabe que as mulheres, elas querem usar a ginecologia natural. Então, tem um estudo que falou, eu deixei o DOI dele aqui embaixo, que 54,5% das mulheres, isso é nos Estados Unidos, relatam o uso de pelo menos uma abordagem da medicina complementar integrativa. Então, yoga, acupuntura, homeopatia, fitoterapia, para o tratamento de problemas obstétricos. E muito tem a ver com a questão do autocuidado. A mulher ela quer se sentir empoderada mesmo sobre o seu cuidado. Né? Isso, vários estudos relatam isso quando conversaram com essas mulheres. Em 2000, um estudo levantou que 16% das mulheres eram fitoterápicos. E aí, em 2003, já eram 30%. Nós estamos identificando uma retomada dessa questão da ginecologia natural, que no passado a gente tinha muito forte o uso de plantas medicinais e de outras práticas. Então a gente começa a ter um distanciamento dessas práticas, as pessoas desacreditando, e hoje nós voltamos, no geral, a ter um novo olhar. Hoje, assim, já tem alguns anos, um novo olhar para a fitoterapia e para as PICs, sendo que as mulheres, gente, as mulheres elas são as pessoas que cuidam, né? Então nós temos vários levantamentos que mostram que as mulheres cuidam dos seus parceiros, dos seus filhos, dos seus familiares e de si mesmas. E por serem cuidadoras, elas se preocupam com a saúde e elas querem ter maior poder sobre a própria saúde. E muito se fala da questão de ginecologia natural porque um dos maiores tratamentos empregados, que são os anticoncepcionais, né? Eles mexem muito com os nossos hormônios. Então, para contar um caso pessoal, por exemplo, eu tomo anticoncepcional há mais de 10 anos, porque eu tenho um fluxo muito intenso, e aí a ginecologista me recomendou que eu não menstruasse sempre. Então, eu tomo direto, né? E aí, ano passado, eu fui na ginecologista e falei com ela assim, mas é porque meu fluxo é muito intenso, né? Então, eu fico com medo. Aí ela virou para mim e falou assim, Juliana, você não sabe mais se seu fluxo é intenso. Para você saber, você vai ter que ficar uns 3 meses, pelo menos, sem tomar o anticoncepcional. Para você identificar, nesses 10 anos, como está seu organismo agora. E eu me senti péssima em relação a isso, porque eu senti assim, que eu estava sem conhecer o meu corpo. Né? E aí muitas mulheres relatam isso na ginecologia natural. E, assim, só para trazer essas discussões para vocês, né? A gente vai falar especificamente da fitoterapia aqui. A gente não dá para substituir anticoncepcional por planta medicinal, mas a gente tem como tratar muitas questões com a fitoterapia e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Bom, como eu falei, segundo esses dois autores, as mulheres que optam por usar fitoterápicos, elas querem o quê? Ter um maior controle sobre a sua saúde. Elas consideram que isso é um estilo de vida mais saudável e muitas vezes elas estão insatisfeitas com os tratamentos convencionais, porque eles trazem efeitos adversos, porque eles tiram esse poder sobre o seu próprio organismo, né? E tem essa preocupação, principalmente com esses efeitos adversos. Nesse contexto, né, lá nos Estados Unidos, que aqui no Brasil também é muito semelhante, para que as mulheres principalmente usam plantas medicinais? Para ansiedade, para depressão, né? As mulheres passam por uma pressão enorme, até por elas serem as grandes cuidadoras, como eu disse, para a dismenorreia, para o climatério, e muitas mulheres gestantes e logo após, né, gerirem, elas, não sei como falam, parirem, elas preferem utilizar plantas medicinais porque elas acham que vai ser mais saudável, que vai ter menos impacto sobre o bebê, né, que não vai afetar a questão do leite. Né? Então, isso é o quadro que a gente vê.
E aqui no Brasil? A gente usa muita planta medicinal? As mulheres usam muitas plantas medicinais aqui no Brasil? Vocês podem falar, tá, gente? Podem ficar à vontade. Mas a resposta é sim, né? A gente tem uma cultura aqui, tanto que esse GPix teve muitas inscrições, a gente viu que foi um assunto que chamou a atenção das pessoas. Então, por exemplo, esse artigo, ele mostrou que a gente teve um total, né, ele fez um levantamento dos usos de plantas medicinais por mulheres aqui no Brasil e são utilizadas 319 espécies para 22 indicações diferentes, né? Indicações essas que variam de doenças, né, infecções do trato geniturinário, para promover fertilidade. A gente tem pessoas que usam como abortivo. Então, 22 indicações diferentes e muitas delas a gente vai conversar aqui, tá? Quais são os problemas, então, e as queixas mais comuns nos quais a fitoterapia pode ser útil? A gente vai conversar principalmente sobre isso, e daí eu já adianto que eu vou responder a demanda das pessoas. Então, TPM e climatério são assuntos que a gente pode trabalhar bastante dentro da fitoterapia. Então, vamos ver esse caso aqui, né? A Alessandra, 18 anos, queixa-se frequentemente que nos 3 dias que antecedem a menstruação, ela tem distensão do abdômen, as mamas ficam doendo, dolorosas, tem inchaço, humor instável, tem cólica. E não apresenta outros problemas de saúde. O que a Alessandra tem, gente? Quem aí passa por isso? Então, ela tem o que a gente chama de tensão pré-menstrual, e que pode, inclusive, chegar a ser diagnosticada como um transtorno disfórico pré-menstrual, quando a gente tem esses sintomas de maneira bastante acentuada. E será que as plantas podem ajudar a gente nesse contexto? Então, eu coloquei aqui para vocês vários artigos, né, que fizeram revisões da literatura de que plantas são utilizadas para o tratamento de TPM. Então, uma planta que apareceu, por exemplo, nesse artigo, né, apareceram 3. Apareceram o Vitex, a ginkgo biloba e o Crocus sativus. E o Vitex também aparece nesse segundo trabalho aqui. Então, segundo trabalho, olha o Vitex aqui, o nome dele em inglês, certo? Então, essa é uma planta que costuma estar presente, né, quando a gente faz um levantamento da literatura do potencial da fitoterapia para tratar a TPM, e inclusive ela é citada nesse documento aqui da Sociedade Brasileira de Medicina da Família e Comunidade como uma opção para o tratamento da TPM. Então, vamos falar um pouquinho do Vitex, né? Ela é uma espécie originada lá da região do Mediterrâneo, Ásia, mas é adaptada no Brasil, ou seja, nós conseguimos cultivar aqui, né? A parte utilizada dessa planta são os frutos, e desde o século VIII a.C., ela é citada, né, nos livros, e ela era associada à castidade. Então, passa um tempo, a gente encontra relatos dela na Grécia Antiga e Idade Média, sendo utilizada para inibir a libido. Aqui no Brasil, ela é presente em rituais, né, de religiões de matriz africana. Então, ela tem toda uma história de uso tradicional, e atualmente ela é recomendada pela Agência de Medicamentos Europeia, que eu vou mostrar para vocês a carinha daqui a pouco, tá? Ou seja, a agência regulatória da Europa, como a Anvisa aqui no Brasil, recomenda o uso dessa espécie para o tratamento da TPM, né? Para minimizar esses efeitos. A gente está tendo um grupo de estudos, né? Eu não quero dar uma aula assim e começar a mostrar para vocês várias estruturas químicas, mas eu quis deixar aqui as estruturas químicas presentes nas espécies, porque, embora isso não apareceu lá nos nossos tweets, tem muita gente que fala assim: ginecologia natural é usar o que não tem química para tratar os problemas, né, da saúde da mulher. Mas, gente, eu entendo o que as pessoas querem dizer quando elas falam isso, mas tudo é química. O que a gente tem dentro das plantas são substâncias químicas. Substâncias químicas que, em geral, são mais seguras, em geral, tá, gente? Em geral, são mais seguras do que aquelas presentes nos medicamentos convencionais, as sintéticas, mas que também podem trazer efeitos adversos, né? Assim como tem efeitos benéficos que a gente verifica nos estudos e no uso tradicional.
Então, nós temos várias substâncias químicas dentro do Vitex que estão associadas a um efeito analgésico, a um efeito dopaminérgico, a um efeito anti-inflamatório que gera a redução dos sintomas da TPM e a melhora da qualidade de vida dessa mulher. Então, aqui mostrando para vocês, né? Por exemplo, esses compostos aqui estão relacionados ao efeito dopaminérgico e à inibição da prolactina. Esse iridoide aqui, né? A gente não precisa ficar focado nisso, né? Em quem são as estruturas. Tem um efeito inflamatório. Os óleos essenciais, que têm na sua composição vários outros componentes, têm um efeito analgésico. Então, são os componentes químicos das plantas que fazem com que elas tenham as ações benéficas na nossa saúde, tá? E aí, como eu falei para vocês, o Vitex, então, é recomendado pela Agência de Medicamentos Europeia. Se vocês acessarem esse link aqui, olha, vocês vão chegar numa página, tá? Que fala uma introduçãozinha sobre o Vitex, e lá tem uma série de documentos disponíveis. Um deles é esse documento aí, que é uma monografia que vai falar para a gente todas as informações relevantes para um prescritor, né, prescrever a Vitex para a TPM. Então, ela vai falar qual que é a indicação, que nesse caso é o tratamento dos sintomas da TPM. Ele vai nos falar, né, quais que são as formas de uso, se a gente vai usar o pó da planta, um extrato, como que é preparado esse extrato, por quanto tempo vai utilizar, se tem efeito adverso, quais são as contraindicações, né? Criança pode usar, homem pode usar, tudo isso vai estar nesse documento, certo? E é interessante ressaltar que existem dois tipos de indicações da Agência de Medicamentos Europeia. Ela pode indicar o uso baseado no uso tradicional, tá? Ou seja, a agência fala o seguinte: olha, essa planta é utilizada há mais de 30 anos e nós temos dados desse uso, nós temos registros de que ela tem um uso seguro e efetivo por mais de 30 anos, sendo 15 na União Europeia. Então, nós recomendamos o uso. Aqui no Brasil isso também acontece. Mas, além disso, a gente tem a monografia de uso bem estabelecido, ou seja, a EMA considera que nós temos literatura científica, estudos clínicos suficientes que embasam o uso da Vitex para o tratamento da TPM. Certo? Um desses estudos, né, que a EMA usou para chegar a essa conclusão que ela poderia indicar é um estudo que reuniu 170 mulheres, numa revisão, na verdade, com meta-análise, que mostrou que 20 miligramas do extrato padronizado em casticina, que é um flavonoide, tá? Por 3 ciclos menstruais dessas mulheres, dessas 170 mulheres, elas relataram redução da pontuação dos sintomas da TPM quando comparados ao placebo, certo? Então, um efeito benéfico validado cientificamente. E mais recentemente, a monografia da EMA é de 2017. Mais recentemente, a gente teve esse estudo aqui, olha, que é uma meta-análise, ou seja, esses pesquisadores, eles procuraram na literatura estudos de alta qualidade, analisaram esses estudos de maneira sistemática, organizada, usando um método científico, e chegaram à conclusão que 21 estudos tinham qualidade suficiente para entrar, e esses estudos, eles pegaram 21 estudos, desses, somente 3 eles incluíram, mas esses 3 reuniram 520 mulheres, tá? E os resultados para essas 520 mulheres mostraram que houve, sim, uma remissão dos sintomas de TPM quando comparados ao placebo, tá? 3 estudos não é um número grande de estudos, mas 520 mulheres é um N razoável, considerando o que a gente tem na fisioterapia, né? Então, gente, revisões sistemáticas com meta-análise são o mais alto grau de evidência que nós temos. Muitas vezes a gente não consegue isso para fitoterápicos, mas o Vitex é uma dessas espécies, né? E é por isso que a EMA recomenda, indica como uso bem estabelecido dessa espécie. Então, quem aí sofre de TPM, é uma planta que vocês podem considerar uma opção com o acompanhamento de um profissional habilitado, pelo amor de Deus, tá, gente? Por mais que ela seja, inclusive, isenta de prescrição,
A gente aqui do Gnosia sempre ressalta que é muito importante que você converse com os profissionais que te acompanham sobre as plantas medicinais que vocês usam, tá? E procure um profissional que esteja aberto a conversar com você e te acompanhe. Porque as plantas têm efeitos adversos. Então, em relação ao Vitex, por exemplo, ele não é recomendado para mulheres gestantes e lactantes, mulheres com problema de tireoide, ele pode causar alergias, não é recomendado o uso com medicamentos que sejam agonistas ou antagonistas de dopamina ou medicamentos que contenham estrógenos, tá? E a recomendação é que ele seja utilizado por mulheres com mais de 18 anos, ok? E aí, para a gente fazer um resuminho, eu sou farmacêutica, como eu disse para vocês, então, na minha prática, eu baseio meu raciocínio clínico no que a gente chama de arcabouço teórico metodológico da atenção farmacêutica, que é uma prática com o objetivo da gente identificar problemas relacionados ao uso de medicamentos, certo? Então, se uma paciente relata para mim que está usando Vitex, por exemplo, eu tenho que considerar se ela tem uma condição, nesse caso a TPM, essa é a indicação, tá? Se ela tem uma condição em que essa planta seja indicada, então se for, ok. Depois eu avalio se ela está sendo efetiva, né? Então, no caso de um paciente, eu converso com a paciente, vejo os parâmetros, nesse caso, que ela está me relatando, e falando para vocês aqui, a gente pode ficar tranquilo em relação à efetividade. É claro que cada organismo é um organismo, então você tem que avaliar o seu paciente, se você for profissional de saúde, e se você for paciente, observe os sintomas, né? E converse com o seu profissional. Mas o que a gente tem na literatura é que a gente tem, sim, dados suficientes de eficácia, ou seja, baseado em estudos clínicos, e nós também temos dados de efetividade, ou seja, quando a gente fala de efetividade, está falando de vida real. Quando a gente registra o medicamento, todo medicamento passa por isso, ele vai para o mercado, as indústrias ainda acompanham, né, se está sendo efetivo realmente, sem estar no controle de um estudo, se na vida real ele é efetivo. E plantas, a gente consegue ver isso, porque a gente tem registro desse uso ao longo dos anos, tá? Aí, depois de a gente ver se ele está sendo indicado efetivo, a gente observa se ele é seguro. Porque se eu não tenho uma condição, né, que pressupõe a utilização, eu não vou nem recomendar. Se ele não está sendo efetivo, para continuar. Então, aí eu vou ver se ele é seguro. Quais são as questões de segurança que eu tenho que considerar? Não pode ser gestante, não pode ser lactante, maior de 18 anos, atentar se o paciente tem alguma reação imunológica, se tem alguma interação, você atentar se está acontecendo com você, tá? Se você é paciente. E, por fim, a gente olha a conveniência. É muito importante que o tratamento seja conveniente para o paciente, senão ele não adere, né? E é uma planta que a gente pode, então, fazer o uso na forma de chá, então tem baixo custo, a gente pode obter em ervanarias, tomando cuidado com a questão da qualidade, em farmácias de manipulação, e nós também temos medicamentos industrializados, tá, à base de Vitex, que podem ser adquiridos em drogarias, certo? Então, eu sempre uso esse raciocínio para a gente conversar sobre as plantas que eu trago nas minhas aulas e palestras, que eu acho interessante, organiza o pensamento. Outra planta que a gente pode trabalhar, que é muito famosa, né, para o tratamento da TPM, é a angélica, que a gente chama também de ginseng feminino. É uma planta que não é uma planta que a gente tem aqui, né? Eu gosto mais de falar de plantas brasileiras, mas como ela é bem famosa e as pessoas, aqui no Brasil a gente recebe muito questionamento sobre a medicina tradicional chinesa, eu trouxe ela para cá, né? É uma planta que é usada na Ásia, né? A gente tem relatos desde 3000 a.C., né? Quando chega lá no século XIX, século XVIII, a gente começa a ter os primeiros relatos do uso na Europa, tá? E ela é incluída, inclusive, em farmacopeias, né, em compêndios oficiais. Atualmente, ela é considerada uma das plantas mais utilizadas na medicina tradicional chinesa, utilizada em outros países da Ásia e é recomendada pela OMS. Gente, quando a gente está usando uma planta medicinal no contexto da MTC, é totalmente diferente a análise, né, do que quando a gente considera dentro da fisioterapia ocidental, como a gente, né, pode diferenciar. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Eu não sou uma pessoa que entende muito, por exemplo, de medicina tradicional chinesa, e ela tem suas particularidades em relação ao uso de plantas medicinais, tá? Então, esse é um alerta que eu gosto de fazer.
O que significa ela ser recomendada pela OMS? A OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela tem alguns compêndios oficiais, 4 volumes e mais 2 extras, digamos assim, em que ela reúne monografias, né, documentos das plantas que são utilizadas nos países membros. E nesses documentos, ela traz informações sobre composição química, qualidade, indicações de uso, contraindicações, efeitos adversos, né? Então, é uma fonte de consulta para pacientes e para profissionais de saúde. Mas ela tem um caráter menos de poder de lei, digamos assim, em relação à EMA ou ao Ministério da Saúde. Ela traz ali todas as informações necessárias, mas se vocês olharem os documentos, é um pouquinho mais amplo e não é tão direcionado quanto as monografias da Agência de Medicamentos Europeia ou as monografias que nós temos no Brasil, no Memento Fitoterápico da Farmacopeia Brasileira, que é o documento que nós temos no Brasil para orientar prescritores. Então, mais uma vez, eu mostrando para vocês aqui a carinha dos soldadinhos que tem na Angélica e que fazem os efeitos, né, terapêuticos. Ela é rica em óleo essencial, tem fenilpropanoides e fitarídeos, além de polissacarídeos em sua composição. E aí, como eu disse para vocês, nesse link aqui, vocês acessam todos esses documentos da EMA, tá? E nesse segundo aqui, que é o volume 2, a gente tem a monografia da Angélica, que traz essas informações que eu falei para vocês, tá? E aí, gente, só para fazer aqui, né, abrir para vocês pensarem, tem alguns autores, e não é só para a Angélica, né, que eles se questionam, né, se quando nós temos uma planta que tem uma tradicionalidade de uso muito forte na Ásia, por exemplo, né, e às vezes dentro da medicina tradicional chinesa, que, como eu disse, tem outro contexto, será que esses benefícios se aplicariam às populações daqui do Brasil, da América do Sul? Né? Então, eu coloquei esse artigo aqui, caso alguém queira dar uma lida, para gerar reflexão mesmo. Os autores, eles criam alertas, eles consideram que talvez essa transposição, né, a gente assumir que tem um uso tradicional lá na Ásia e que seria ok usar aqui, pode ser complicado, tá? Mas fica o questionamento para vocês. Mas o que a gente tem de informação em relação à Angélica? É contraindicada para crianças, para gestantes, para pessoas que tenham sangramentos, tá? Qualquer tipo de doença hemorrágica, e para lactantes também. Pessoal, eu não estou colocando aqui as formas de usar, posologia, essas coisas. Isso tem nos documentos oficiais que eu estou mostrando para vocês. Quem quiser pode mandar um e-mail e a gente manda esses documentos no nosso Telegram também, tá? Mas uma que essa é uma informação muito delicada. Então, é sempre importante que você, profissional de saúde, use essas informações considerando o quadro do seu paciente. E você, paciente, pode ler, pode se informar, mas converse com o seu profissional de saúde, tá bom? Então, nosso resuminho. A Angélica, ela tem, né, em vários países, né, da OMS, principalmente na Ásia, ela tem a indicação para tratar dismenorreia, mas nós temos ainda poucos estudos clínicos e temos um uso tradicional reconhecido principalmente na Ásia, né? Então, a gente tem que avaliar nesse caso se está sendo efetivo para o paciente, se o paciente quer utilizar. A gente tem, né, outras opções e aí você tem que avaliar de acordo com a prática de vocês. É contraindicado, como eu disse, para grávidos, lactantes menores de 8 anos e pode causar alergia. E também é uma planta, né? Todas as plantas, a gente vai usar na forma de chá, a gente considera que é de fácil acesso, que é barato. Mas por ser uma planta importada, a gente já precisa ter mais atenção. Porque quer dizer que ela viajou muito para chegar até aqui, quer dizer que as adulterações podem ser mais frequentes. Então, tomar um cuidado extra com o controle de qualidade, né? Com a qualidade de plantas importadas. Sempre gosto de chamar atenção para isso. E, por fim, gente, eu trouxe uma planta que, especificamente no caso de cólicas, pode ajudar, que é a canela. A canela também é utilizada há muitos anos, desde a antiguidade. Foi introduzida aqui no Brasil pelos jesuítas e, atualmente, ela é recomendada pela OMS, pela EMA e pelo Ministério da Saúde aqui no Brasil. Né? A utilização das cascas de caule das árvores jovens para o tratamento de distúrbios gastrointestinais, incluindo inchaço e distensão abdominal,
que esteja relacionado ou não à dismenorreia, tá? Eu trouxe para vocês verem aqui também, né, os compostos químicos presentes na canela. Então, a canela é rica em óleos essenciais. E um resuminho aqui para a gente, né? Ela é indicada oficialmente no Brasil e na EMA como antiespasmódico, então, para esses casos de distensão, que esteja associado ou não à dismenorreia, né? Ao quadro de menstruação. Nós temos mais estudos pré-clínicos em relação a essa planta, temos o uso tradicional reconhecido, né? Então a gente tem que avaliar com cuidado essas questões. Em relação à segurança, é contraindicado novamente em grávidas, lactantes, menores de 18 anos, pessoas que têm úlcera e pode causar alergia, como qualquer medicamento, na verdade, tá? Fácil acesso também, canela super acessível. E é a terceira planta que eu falo, que é contraindicada para gestantes. Então, no finalzinho do nosso grupo, da nossa conversa, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? E aí, a gente chega num outro tema muito importante, e a minha mãe vai me matar, tá? Porque uma vez eu fiz uma atividade com a minha mãe, e ela foi minha paciente, né? E ela me falou que ela usava tintura de amora. Ela nem lembrava, que eu perguntei para ela hoje se eu podia falar do caso dela aqui. Ela nem lembrava, não sei como, porque ela usa várias práticas integrativas. Mas ela me falou que usou tintura mãe de amora para os sintomas do climatério por cerca de 8 meses, né, na data que a gente conversou. E ela relatou que melhorava um pouco o quadro dela. E uma coisa que eu acho muito... Eu gosto de compartilhar esse caso em alguns momentos, é que ela fala uma coisa que muitos pacientes relatam, que ela não gostava de tomar medicamentos convencionais, né? E ela estava querendo emagrecer na época, então ela falou que o fato dela não querer tomar os medicamentos convencionais dava força para ela emagrecer. E ela estava preocupada com o fígado dela, né? O uso de medicamentos convencionais, porque ela teve uma hiperplasia, e ela falou, prefiro utilizar terapias alternativas, né? Então essa é minha mãe, vai me matar, mas tudo bem. Ou seja, gente, pensando numa paciente, ela prefere usar, para controlar os sintomas do climatério dela, práticas integrativas. Então, por que não a gente não pensar nessas opções? Eu sei que vocês que estão aqui, a gente tem esse viés, né? Quem está aqui geralmente se interessa por isso, mas é uma conversa que eu tento ter com todos os profissionais que às vezes não consideram essas práticas, porque acham que só os medicamentos convencionais vão funcionar. Sendo que a gente tem vários medicamentos várias plantas com evidências de uso super legais, e a gente pode atender uma experiência do paciente, né, relacionada ao uso dessas plantas, e que muitas vezes vai trazer menos efeitos adversos para esse paciente e maior qualidade de vida. Então, baseado aqui no caso da minha mãe, que estava tomando tintura mãe de amora, será que a tintura mãe de amora era uma boa opção? Né? Quais são as opções que nós temos para ajudar ela nesse caso? Né? Então, a amora foi uma opção que ela trouxe, né? E aí, né, só para a gente refletir sobre isso, eu trouxe alguns lugares onde eu encontrei informações sobre a amora. O primeiro deles é o Google, né? E todo mundo aqui pesquisa no Google quando quer saber alguma coisa. Ok, isso é normal. Então, lá a gente vai encontrar, né, várias informações. E no Google, inclusive, a gente consegue encontrar uma coisa muito legal, que são monografias no Ministério da Saúde sobre algumas plantas, aquelas plantas que estão na rede SUS, que é a Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse do SUS. Ou seja, o governo brasileiro ele reuniu 71 espécies numa lista, espécies que são aqui do Brasil, nativas daqui ou adaptadas aqui, que têm potencial de gerar fitoterápicos de interesse para o SUS. Essa lista ela tem o objetivo de orientar pesquisadores, né, como a gente do Gnosia, a estudar essas plantas, porque a população usa muito e elas já mostraram algum potencial de serem benéficas. E a amora ela está incluída nessa lista. E se a gente joga no Google, né, esse é um macete que eu uso, na verdade, porque essas monografias elas estão lá dentro do site da Anvisa, mas não é tão fácil de achar. Então, quando eu vejo que uma planta está na RNSUS, vocês acham no Google também, vocês procuram na RNSUS, vocês vão achar a lista, 71 espécies. E aí, se eu vejo que a planta está na RNSUS, eu jogo no Google assim, o nome da espécie, né, no caso é Amoros, que é o gênero da amora, porque a gente tem várias espécies de amora, Ministério da Saúde, monografia, e a gente acha esse documento. Esse documento, gente, ele é de 2013, então ele não está tão recente, mas ele traz várias informações interessantes sobre a amora,
vários estudos feitos em células, em animais, tá? Pouquíssimos estudos clínicos que nós temos. E o que a gente vê lá é que, por incrível que pareça, embora tenha esse uso forte para os sintomas do climatério, a amora ela foi mais estudada para a questão de atividade hipoglicemiante, que mostrou um potencial, né? Mas a gente ainda tem muito que estudar sobre ela. É uma planta que eu acho que tem muito potencial realmente, mas que falta a gente estudar. E alguns pesquisadores atenderam esse pedido, tá? E a gente tem alguns estudos já com ela. Inclusive, a Farmácia Viva do município de Itapeva, não sei se é assim que fala, fez uma monografia dessa espécie, tá? Nem fui eu que fiz essa monografia, foi a professora Raquel, porque a gente do Gnosia, nós estamos fazendo uma cartilha de saúde da mulher, que em breve estará disponível para vocês, tá? E aí ela achou essa monografia, né, da amora que está sendo utilizada então na Farmácia Viva lá desse município de São Paulo. Só que assim, eles deixaram as referências no final, então eu não sei exatamente de onde eles tiraram as indicações e tal, as informações. Tem que ser avaliado com cuidado, né? Mas assim, provavelmente eles têm uma equipe de prescritores lá, então só dando essa informação para vocês. Mas olha que legal, tem um estudo bem recente, estudo clínico, tá? De qualidade bem interessante, que avaliou, né, a utilização da amora em mulheres no climatério. O número de mulheres não é muito grande, mas é um grande começo, e mostrou efeitos benéficos. Ou seja, a gente tem um potencial aí legal, e mais pesquisadores, né, precisam estudar a amora para que a gente possa realmente validar esse uso, ou então a gente reunir os dados de uso seguro e efetivo para avaliar se a gente também pode recomendar essa planta por tradicionalidade de uso. Então, em relação à amora, gente, que é uma planta do RNSUS, a gente tem várias indicações populares para ela e que estão em estudo. Uma delas é a atividade estrogênica. A gente tem estudos pré-clínicos, a gente tem alguns estudos clínicos, a gente tem a tradicionalidade de uso, mas a gente ainda tem que avaliar essa efetividade e essa eficácia de maneira mais adequada. Agora, se a sua paciente está relatando para você que está sendo efetivo, você pode conversar, que talvez dá para manter, né? Então, a gente não tem, até o momento, problemas de segurança em relação à amora. Conversa com o seu profissional de saúde, ele vai te acompanhar e vocês podem tomar uma decisão conjunta, que a gente chama de decisão compartilhada em relação a utilizar a amora ou não para os sintomas do climatério, tá? Como a gente já conversou, né? Todas as plantas medicinais vão ser de fácil acesso. A amora a gente tem aqui no Brasil, então é um acesso super fácil, mas a gente teria outras opções, né? Quais opções os profissionais de saúde podem dar para seus pacientes? Então, gente, se a gente pegar esse documento do Ministério da Saúde, que fala do tratamento... Só um minuto. Do tratamento, né, dos sintomas do climatério, esse documento, ele cita duas espécies, né? Então, às vezes a gente acha que alguns órgãos são muito engessados, mas eu sempre dou uma olhada nos protocolos oficiais para determinadas doenças para ver se eles indicam alguma planta, né? E no caso, esse documento do Ministério da Saúde, ele indica, ele fala, né, que a soja e o trevo vermelho podem ser opções. E nesse protocolo de atenção básica à saúde das mulheres, vocês podem acessar por esse link aqui, ele também tem um quadro que ele fala dos fitoterápicos que podem ser utilizados para o manejo dos sintomas do climatério. Então, ele cita a soja, o trevo vermelho, a simicifuga, o hipérico, que seria para a gente pensar no caso de depressão, né, que muitas mulheres no climatério estão associadas a um quadro de depressão, além da valeriana e da melissa, que seriam aí para diminuir as questões de ansiedade, tá? Então, ele traz as informações, são plantas que já são recomendadas pelo Ministério da Saúde, plantas que estão bem fundamentadas, e eu vou conversar sobre algumas delas com vocês, começando pela soja, né? Então, a soja é extremamente famosa, né, em relação à utilização para sintomas do climatério. Nós usamos as sementes, tá? E esse uso é desde a antiguidade, então nós temos relatos de uso tradicional. Começou a ser muito utilizada na Ásia, mas depois ela foi para a Europa, né, e chegou até nós. E atualmente ela é recomendada pelo OMS, pela Agência de Medicamentos Europeia e pelo Ministério da Saúde
para o controle de sintomas do climatério. A soja, né, ela é composta das chamadas famosas isoflavonas de soja, tá? Então, esses compostos, né, eles se assemelham, né, ao estrogênio, e por isso justifica as suas atividades. E ela está no memento, descrito no memento fitoterápico da Farmacopeia Brasileira. Lá vocês vão encontrar as indicações, quais são as interações medicamentosas. Então, por exemplo, existe uma preocupação em relação a pessoas que tomam levotiroxina. Eu, por exemplo, durante algum tempo eu tomei, porque eu tenho tireoidite Hashimoto, né, uma doença autoimune que acomete a tireoide. Então, eu precisava repor os hormônios da tireoide. E aí, nesse caso, a utilização de soja pode comprometer a absorção, tá? A própria soja, para ela ser absorvida, né, ela tem um processo, acontecem algumas reações com ela no nosso trato gastrointestinal. Então, a utilização de alguns medicamentos pode interferir nesse processo da soja para ser absorvido no nosso organismo. Então, está tudo escrito lá, escrito no memento. Recomendo que vocês deem uma olhada, né? Então, esse documento, quando tem no memento, é muito mais acessível, porque está na nossa língua, tá em português. Se vocês não usam ainda, recomendo que vocês deem uma olhada. E a soja também, ela está descrita numa lista, que é a Instrução Normativa número 2, de 2014, da Anvisa. Essa é uma lista que reuniu aquelas plantas que a Anvisa considerou que, já tem evidências científicas suficientes que embasem o uso dessa planta. Então, se eu sou dona de uma indústria de medicamentos, eu não preciso fazer novos estudos, se eu for utilizar de acordo com o que está lá na IN2, certo? E a segunda opção já existem dados de uso seguro e efetivo por mais de 30 anos. Então, a Anvisa também considera que uma empresa pode justificar o uso simplificado, né, de espécies que ela considera que a gente já tem informações suficientes, que ela é utilizada há mais de 30 anos e é seguro e esse uso é efetivo, tá? Então, isso faz com que tenha muitos produtos de soja no mercado. Nós temos alguns fitoterápicos à base de soja industrializados que vocês podem obter em drogarias, por exemplo, né? Então, ela está nessa lista aqui que eu falei para vocês. Essa é a carinha da lista. Se vocês procurarem isso aqui no Google, vocês acham essa lista, tá bom? E aqui é como é listada lá as informações referentes à soja. Então, para ter registro simplificado, eu preciso seguir essas informações aqui. Tem que ser indicação, coadjuvante, no alívio, sintomas do climatério. Tem que ter uma dose diária dos marcadores, que são as substâncias químicas que estão ali, que a gente usa para controlar a qualidade, tem que estar nessa faixa, certo? Essas informações, elas são colocadas na bula para o profissional de saúde e para o paciente também, tá bom? Então, a soja é uma planta que está descrita no memento fitoterápico. Ela também está descrita na lista de medicamentos europeia, mas lá o uso não é para o climatério. O uso indicado lá na EMA é para fadiga. E existe um foco em formulações, né, ricas em lecitina de sódio. Além disso, né, a soja ela está na Rename. Na verdade, ela está na Rename como isoflavonas de soja. Ou seja, o que significa um medicamento estar na Rename? A Rename é a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais do Brasil. Ou seja, o Ministério da Saúde, ele considera que as plantas que estão lá, elas são suficientes para tratar de maneira efetiva e com eficiência, porque considera custo também, as demandas da população brasileira. Então, as plantas que estão na Rename, elas podem estar disponíveis no SUS, nos postos de saúde. Basta que os municípios, né, coloquem na sua Renume, que é a Relação Nacional do Município, e escolham dentre as plantas da Rename aquelas que eles vão colocar na Renume. Esse que é o problema muitas vezes, né? Porque a gente fala que está na Rename, fala que vai ter no SUS, e aí a pessoa mora no município e não tem aquela planta disponível lá. Por quê? Porque às vezes o município não adotou na sua lista do município, tá? E aí eu nem considerava as isoflavonas fitoterápicos, mas a gente está
auxiliando a implantação de uma farmácia viva em Itajubá, e eles conseguiram adquirir fitoterápicos, até que tem as isoflavonas de soja, considerando a presença na Rename. Então, eu acho que isso é possível, né? Depois dessa experiência, a gente tem fitoterápicos, porque existe uma diferença, gente, entre a gente ter uma substância isolada, tá? E ter um fitoterápico. O fitoterápico, ele tem que ser a planta ou um derivado dessa planta, um extrato, óleo essencial, isso é um fitoterápico. Agora, se eu pego uma substância que está ali dentro e uso ela isolada, isso não é fitoterápico, entende? Então, só fazer esse esclarecimento para vocês. Então, é muito legal que a soja esteja na Rename. Nós temos 13 no total fitoterápicos lá na Rename, tá? Que eu espero que daqui a um tempo a gente tenha esses fitoterápicos e mais alguns disponíveis em todos os postos de saúde. Resumindo, então, a soja ela tem indicação oficial aqui no Brasil e na Europa, aqui no Brasil, para o tratamento coadjuvante de sintomas do climatério. Nós temos evidência de eficácia e efetividade. E sabe aquela história que eu falei da Angélica? De se a gente pode transpor os dados da Ásia para cá? Nós temos alguns, eu já vi também alguns autores que questionam em relação à soja, porque os estudos com maior qualidade, com o maior número de participantes que nós temos, foram realizados na China, né? Então, existem alguns autores que alertam para isso, né? Levando essa discussão, mas eu estou falando isso mais para vocês saberem, né? E poderem refletir sobre isso, estabelecer o senso crítico de vocês. Nós não temos relatos de efeitos adversos graves com a soja, temos que prestar atenção em interações medicamentosas, tá? Como relatado lá no memento. Então, quem usa, por exemplo, anticoncepcional, tem que, né, avaliar esse uso. Quem está tomando levotiroxina, beleza? E é um produto super disponível. Como está na Rename, ele pode estar disponível gratuitamente e ele é isento de prescrição. Então, a gente não precisa do médico prescrever, mas, mais uma vez, eu recomendo sempre que vocês sejam acompanhados por um profissional de saúde habilitado. A planta que eu queria conversar com vocês é o trevo vermelho, tá? O trevo vermelho é uma planta adaptada aqui no Brasil, embora ela não seja daqui. A gente tem relatos do uso dela mais recentes, mas ainda assim a gente tem tradicionalidade de uso, né, superior a 30 anos. E ela foi incluída no memento também. Então, é uma planta indicada oficialmente pelo nosso Ministério da Saúde. Tá? A semelhança da soja, ela tem isoflavonas, tá? Que são responsáveis pela sua atividade. E aqui a carinha da monografia dela, no memento. Então, lá vocês vão encontrar todas as informações, né? De contraindicações, precauções de uso, como utilizar, o tempo para utilizar. Ficar atenta a isso, porque muitas vezes a gente acha que pode usar de maneira crônica e muitas vezes não pode, tá? Então, o trevo vermelho, ele, além de estar no memento, ele está incluso na monografia da OMS, 4ª edição. Vocês podem dar uma olhada lá se vocês quiserem. Então, ele tem essa indicação oficial para tratamento de sintomas da menopausa. Nós temos evidência de eficácia, ou seja, tem estudos clínicos, embora a gente precise ainda avançar um pouquinho mais, e de efetividade também. Ele é contraindicado para gestantes e lactantes, tá? E a dose a ser utilizada, ela tem que ser avaliada com cuidado, sendo a dose recomendada cerca de 160 gramas, tá? E ele é dispensado sob prescrição médica, o que torna, né, o torna menos disponível, porque você tem que estar sempre atento à receita, mas isso é bom também, porque pressupõe, né, o acompanhamento profissional habilitado. E, por fim, eu vou falar com vocês um pouquinho da cibicifuga, tá? Ela contém algumas substâncias um pouquinho diferentes do que estão lá na soja no trevo vermelho, certo? E ela é recomendada oficialmente pela EMA pelo uso bem estabelecido, ou seja, existem evidências suficientes na literatura, né, que embasam o uso dela. E por isso a EMA recomenda, ela traz, né, quais são as formas farmacêuticas, como que vai ser a forma de uso, todas as informações necessárias para a prescrição, né? E para
considerar esse uso bem estabelecido, ela considerou uma meta-análise que reuniu 20 ensaios clínicos em que observou-se redução significativa dos fogachos e sudorese intensa em mulheres no climatério, totalizando 6.300 pacientes. Então, a gente falou de 500, né, lá no caso do Vitex, aqui a gente está falando de um universo grande de pacientes, né? Então, a simicifuga, ela realmente, a sua efetividade está bem descrita na literatura e é uma planta a ser considerada para o tratamento de sintomas do climatério. Mas, mais uma vez, ela não é recomendada, tá, para mulheres gestantes e lactantes e também para mulheres que tenham suspeita de câncer de mama, tá? Atenção com mulheres que estão tendo algum tipo de hemorragia e doenças no fígado, tá? Podem ser contraindicações e esses quadros devem ser avaliados por um profissional de saúde. Mais uma vez, o quadro geral para vocês, tá? Então, se você é um profissional que está atendendo um paciente e ela relata, né, que está tendo esses calores, a simicifuga é uma opção bem embasada na literatura, né? Além de ter o uso tradicional, o uso na literatura científica está muito bem estabelecido, mas se preocupe em avaliar a função hepática do seu paciente, tá? E o uso é recomendado por, no máximo, 6 meses. É uma espécie importada, o que dificulta, então, a aquisição dela, mas nós temos fitoterápicos registrados na Anvisa à base de simicifuga, então pode ser prescrito também o medicamento industrializado. Pessoal, eu trouxe algumas plantas aqui úteis, além dessas. Então, nosso tema principal foi TPM e climatério, tá? Mas eu vou passar bem rapidinho, até porque, né, a gente já estou falando demais. E essas plantas podem ser úteis para quem em relação à saúde da mulher? Queixas urinárias, lesões e infecções genitais. Então, nós temos, por exemplo, a uva ursi, que é uma planta que já está bem estabelecida para o tratamento de infecções do trato urinário. É recomendado para mulheres que têm infecção urinária de repetição, tá? Ela não dispensa o uso de antibióticos, se for o caso, mas ela pode ajudar em prevenir as recidivas, tá? Não deve ser utilizada por período prolongado e a venda dela é sob prescrição médica, além de ser uma planta importada, tá? Então, se atentar para isso, mas nós temos medicamentos também industrializados à base de uva ursi. Outra planta também nesse sentido de infecções é a equinácea, tá? Ela é indicada como coadjuvante no tratamento de algumas infecções, tanto do trato respiratório quanto do trato urinário. Ela tem uma atividade imunomoduladora e, por isso, tem que ter atenção em caso de pacientes que tenham doenças autoimunes, né? Porque ela pode, então, modular o sistema imune dessa pessoa, né? Causar alterações. E o uso crônico também não é recomendado. E, mais uma vez, é uma planta vendida dispensada sob prescrição médica, tá? Mas ela é muito interessante, tem uma grande, né? Está bem fundamentado na literatura já, e é interessante considerar também essa opção. A aroeira é uma planta indicada para infecções, né, da vagina, cervicites. Ela está no formulário fitoterápico da União Europeia Brasileira, com a indicação de anti-inflamatório e cicatrizante ginecológico. O que é esse formulário? Eu não falei do memento? O memento fitoterápico é um documento para apoiar prescritores. O formulário é um documento para apoiar farmácia de manipulação. A fórmula que está descrita nesse formulário pode ser dispensada pela farmácia de manipulação para essa indicação, anti-inflamatório e cicatrizante ginecológico, tá? Sem prescrição médica, mas, né, sempre converse com o seu profissional. E, então, nesse formulário, a gente também encontra informações, porque ele vai falar lá as informações que tem que constar para esse paciente. Como que é formulado, quais são as contraindicações, efeitos adversos e indicações. Isso tudo vai estar lá, então pode ser uma fonte de consulta interessante para vocês. É uma planta que está na RNSUS, ou seja, uma planta nossa, que tem grande potencial e que já foi estudada um pouco, mas que seria muito legal se a gente estudasse mais, tá? Ela é usada há muitos anos, a gente tem evidência de tradicionalidade de uso, mas eu espero que surjam novos estudos, tá? A maioria dos estudos com essa planta, eles foram feitos por uma indústria que tem medicamentos à base dela, né? E aí é sempre legal que tenham outros estudos além desses para suportar o uso dessa espécie. Ela é contraindicada para mulheres grávidas lactantes, mais uma vez, tá, pessoal?
E temos a calêndula também, que é muito interessante, né, como cicatrizante ginecológico. É uma planta muito descrita, indicada aqui no Brasil, indicada pela OMS, indicada pela EMA, e inclusive, né, eu estou falando de BH, então a gente tem gente de vários lugares do Brasil, mas quem é aqui de BH, ela é dispensada gratuitamente na Farmácia Viva de Betim, né, aí tem várias regras para você conseguir, mas se tem alguém de Betim aqui que utiliza a rede de saúde lá de Betim, pode ter à sua disposição essa formulação. Nós não temos grandes preocupações em relação à segurança da calêndula, né? E a gente pode encontrar ela disponível a baixo custo ou gratuitamente. E temos também o barbatimão. O barbatimão é uma planta nossa também presente na Renisubus, então o que eu falei para a aloeira serve para o barbatimão também. Ela é relatada como cicatrizante apenas no formulário e no memento, mas teve uma legislação antiga, a RDC número 10, que não é válida mais, mas que ela indicava ele como cicatrizante e antisséptico das mucosas genitais também. Então, isso provavelmente é baseado nesse uso tradicional, em algumas evidências que nós temos em estudos clínicos, tá? Mas a gente tem que verificar direitinho qual que é essa lesão, tá? Se há uma grande elucidação, pode ser complicado, tá bom? E a gente utiliza as castas do tronco. E aí, por fim, gente, para finalizar, a maioria das plantas que eu falei, a gente não podia usar para grávidas lactantes. E essa é uma demanda muito grande que nós temos, né? Foi perguntado lá nas nossas caixinhas de perguntas no Instagram. Então, como que as grávidas lactantes podem usar, né, plantas medicinais? É legal, não é legal? O que a gente sabe é que elas querem utilizar, né? Então, esses autores fizeram um estudo qualitativo com mulheres grávidas que disseram que elas tinham a vontade, né, o desejo de utilizar, que elas utilizavam e que elas queriam ter maior domínio sobre o cuidado delas. E elas queriam muito que os profissionais de saúde que as acompanhassem ajudassem elas nesse processo. Então, é um artigo bem legal, se alguém quiser ler posteriormente, tá? E aí, gente, eu trouxe também um outro artigo, né, que fez um levantamento do uso de plantas medicinais na gestação. Ele chegou em mais de 9 mil mulheres de 23 países, tá? E quase 29% reportavam o uso de plantas medicinais, várias, gengibre, valeriana, né? E eu fiquei surpresa com o resultado de que a maioria dessas mulheres eram mulheres com maior nível de instrução. Então, mulheres, né, que tinham um letramento, né, de saúde considerado até alto, elas preferiam utilizar, né, ou faziam um uso frequente de plantas medicinais. E aí, pode, não pode, né? Gente, falar de uso de qualquer substância, medicamento ou planta na gestação é complicado. Vocês olham, por exemplo, as vacinas. O que está sendo falado de vacinas para gestantes, né? Não foi um grupo que foi avaliado, então a gestante deve conversar com o seu médico para decidir sobre tomar ou não tomar a vacina, tá? Essas populações, as gestantes, elas geralmente não são incluídas nos estudos clínicos, então a gente fica sem saber se pode, se não pode. Nós fazemos estudos pré-clínicos para avaliar se interfere na fertilidade, se tem algum problema de teratogenicidade, isso é feito, né? Mas o fato de ter ausência de resultados negativos em estudos pré-clínicos não nos garante que vai ser seguro para grávidas. Então, a gente sempre tem que ter esse cuidado. Quando não existem relatos, né, a primeira escolha é não recomendar o uso. Mas isso é, muitas vezes, uma decisão, né, do profissional com a paciente, baseado no que a gente vai ter na literatura para suportar essa decisão. E aí, esses autores aqui, eles fizeram um estudo bem legal, em que eles tentaram categorizar algumas plantas medicinais utilizadas em relação à segurança, tá? E aí, eles categorizaram em plantas seguras, que tinham evidências de segurança, de eficácia em plantas, aquelas que tinham alerta de atenção, né? A gente não tinha dados suficientes, a gente pode tirar alguma sugestão que poderia dar problema,
aquelas que são contraindicadas, que a gente sabe que traz impactos negativos, e aquelas que a gente não sabe nada, tá? Então, se vocês quiserem dar uma olhada nesse artigo, é bem legal. E dando alguns exemplos para vocês, eu vou falar de algumas plantas que eles trouxeram, mas só para vocês verem no geral aqui, olha, no total, né, eles tiveram em verde aqui as seguras, é bem sinal mesmo. Em amarelo, aquelas que, né, precisam de atenção. Aqui em vermelho, as que são contraindicadas e um número menor aqui das que foram desconhecidas. Eles chegaram em 126 plantas usadas, em um total de 2.379 mulheres utilizando essas plantas. Então, dessas 126, 22% eram seguras, 47% eram necessária atenção, e assim por diante. E dessas 2.379 mulheres, 50% quase usavam plantas seguras, 32% as necessitavam de atenção, e assim por diante. Dentre as plantas contraindicadas, nós temos o alcaçuz, o boldo do Chile, que não é o boldo que a gente cultiva aqui no Brasil, né? E a simicifuga, então, contraindicada para mulheres gestantes. Plantas que devem ser utilizadas com cautela, a melissa, a prímula e o hibiscus, por exemplo. E, o que todo mundo quer saber, plantas seguras, gengibre, maracujá e alho. Sendo que o gengibre é muito legal, né, porque ele é utilizado para enjoo, para dispepsia, então ele pode ajudar muito as mulheres grávidas que passam por esses quadros, né? E o maracujá também, porque é uma planta muito utilizada para ansiedade, para todas as questões que envolvem esse período, que não é fácil para muitas mulheres, né? Mexe com muitas questões. Nesse caso, o maracujá que foi citado é a Passiflora incarnata, tá? Que não é que a gente vê aqui no Brasil mais, a gente vê o maracujá azedo, o maracujá doce. Mas a gente tem vários produtos à base de Passiflora incarnata no mercado brasileiro, tá bom? Então, alguns exemplos para vocês. E agora a gente vai conversar um pouquinho, se tiverem dúvidas, se tiver um comentário para ser feito. Eu finalizo, né, com essa frase que a Paula, do nosso grupo, fala uma vez numa palestra dela, até hoje eu não sei o autor, mas eu acredito muito nisso, que a arte do cuidado consiste em adaptar o conhecimento à realidade do paciente. Ou seja, nós estamos falando de mulheres que muitas delas querem utilizar plantas medicinais para o seu cuidado e seu autocuidado. Então, por que não profissionais de saúde não considerar as opções que nós temos seguras e efetivas para tratar essas questões? Fica a reflexão para vocês. Aqui estão os meus contatos, vou deixar aí na tela para vocês. Sigam a gente lá no Gnosia, tá? A gente está preparando muita coisa legal para vocês, estamos oficializando um projeto de extensão. Sigam também a minha empresa, que a gente publica conteúdos legais lá. E, inclusive, se vocês quiserem entender um pouquinho mais sobre esse raciocínio clínico que eu falei, que eu uso, né? De verificar se as plantas são indicadas, efetivas, seguras e convenientes, a gente fez, né? A minha empresa fez uma parceria com uma empresa de uma grande amiga e a gente vai ofertar um curso que vai tratar justamente disso, de raciocínio clínico e tomada de decisão em fitoterapia. Então, se vocês tiverem interesse, está o QR Code aí.